Mais um episódio com as duas feras aqui na cozinha de casa. Vitão e Hubertão, dois professores geniais. E agora a gente vai falar sobre raciocínio lógico, que num episódio anterior, Humberto já tinha falado para mim que ajudou muito para entender IA, né? Vamos ver hoje as ponderações do professor Vitor. E eu já vou aproveitando pedindo para você se inscrever no canal. Tem um botão aqui em algum lugar. Dá o joinha e principalmente, isso é o mais legal, cara, manda uma pergunta pica. Aquela que os dois vão aqui pirar e não vão conseguir resolver. Eu tô tentando achar a pergunta para esses dois caras. Tô esperando tua resposta aí. Eu vou começar agora com o professor Humberto. Pode ser, Humbertinho? Claro, opa! Então vamos lá. Raciocínio lógico matemático. Você recentemente me contou que isso te ajudou, que a inteligência artificial ajudou a melhorar seu QI. Conta essa história pra gente de novo. Ah, tá. Eu desde pelo menos 1982, que eu tive um TK-82, né? Quem não sabe o que é busca aí no Google, né? Mas era um... TK-85. Eu tive dois. O 2? O anterior, que era membrana. O 5 já tinha tecla altinha. Isso, de borrachinha. Esse eu tive um. Eu tive 82, que era tecla de membrana, né? Eita. Aliás, o 2000, eu tinha um manual dele. Eu vi o nome e falei, meu Deus do céu, de onde será que essa pessoa escreveu esse manual, né? E décadas mais tarde eu descobri que tinha sido o professor Vitor que escreveu. Aí eu levei para ele autografar para mim, né? Qual era o TK-2000. TK-2000? 2000, era o máximo. Foi você que escreveu o manual dele? Eu escrevi livro de Basic, escrevi livro de Fortran, eu escrevi todos os livros de TK, da Microdigital, da Microtech, todo esse pessoal foi meu conhecido. Putz, eu li. Você deve ter aí. Eu não me lembro, aliás, não me lembro o TK era a cópia do Sinclair. Sinclair Era uma cópia do Sinclair. Né? CP200, lembra desse? Da Prológica? Era a mesma coisa que o TK. Na Prológica já era diferente. A Prológica já começou a lançar tipo aqui. Nós estamos falando de coisas antigas, tipo Scopus, né? Quer dizer, como o Microtech começou a fazer o sistema operacional que eles chamavam de Cisne, né? Alguns, Cisne. Que era o DOS era o brasileiro DOS. Do Bill Gates, né? Bom, isso nós podemos falar, quem sabe, nos próximos eventos sobre programação, sobre inteligência artificial, sobre criatividade. Eu vou até dar uma sugestão. Talvez a gente pudesse falar num episódio, talvez até numa série. Tecnologia velha. Boa. É um assunto... Olha, a gente vai falar de alta tecnologia antiga. Nonsense, né? O livro que eu mais vendi, aliás, que mais vendeu, que mais receberam, foi um manual de utilização da impressora Graphics, que era uma cópia da impressora Epson, que os dois ex-alunos meus eram donos da Graphics, que era a única boa impressora numa certa época. Matricial, né? Matricial. Essa coisa de tecnologia velha. Eu vou voltar aqui, né, para falar do lógico matemático. Mas é muito comum quando o pessoal me chama para falar de tecnologia, palestra, bate-papo, né? Ah, professor, qual é o maior avanço tecnológico de todos os tempos? Esperando a resposta óbvia, né? Internet, avião, televisão. Eu falo, rede de esgoto. Se o pessoal não levasse o cocô para longe, a gente não chegaria até aqui. Eu já ouvi umas bem legais, assim, um cara perguntando no mercado de eventos, ele fez a mesma pergunta, mas no mercado de eventos, qual foi a maior inovação tecnológica existente? Agenda. Foi a fita adesiva. Fita adesiva, sensacional. Resolve tudo. Resolve tudo. A Kombi. A perua Kombi. Tinha mais alguma coisa. O novo design da Kombi tá horrível, a Kombi tem que ser aquela Kombi antiga. A antiguinha, a corujinha. Tem. E eu não me lembro... o Pão Puma. Pão Puma? Excelente. Pão Puma, porque os caras faziam lá um pão com mortadela na hora lá e resolvia o evento. Já vinha cortado. Excelente. Então, vai depender muito do contexto, né? Mas o computador antiguinho, quando eu comprei, até para quem é mais recente não vai saber, a gente conectava na TV, então tinha que esperar a esposa e os filhos irem dormir, e a gente gravava o que fazia do programa numa fita cassete. A fita de áudio, aquela fita cassete de música. Aquela isso mesmo. Talvez as pessoas não conectem, né, com caneta Bic, né? Não, porque a relação de caneta Bic e fita cassete procura no Google também. Como sexo.
Oi? É sexo. Sim, total. É sexual a conexão da caneta Bic com a fita cassete. Total. Tem que pesquisar. Pesquisa aí, se vira para descobrir, hein? E se não souber a resposta, manda a pergunta que a gente vai... É isso aí, a gente traz uma aqui para mostrar. Boa. Cara, falar de sexo aqui vai cair o canal. Vai subir o canal. Vai cair. O YouTube... Corta, gente? Tá. Não sei não. Tem que usar aquelas letrinhas, falar com pip, né? X. Não pode. Se eu falar 3 vezes a letra X... Também dá ruim no canal. É porque determina canal de sexo. Olha. XXX. Nem Mas pode vamos falar. lá, Alberto. Vamos lá. Raciocínio, como é que melhorou o teu QI? Bom, antes eu entendi o quê, né? Como para entender o computador, ele era a linguagem que você programava, era BASIC. Aí eu percebi que linguagem de programação estruturada ajuda a entender a lógica. É aquela coisa, olha, eu não vou a lugar nenhum, né? Se você não vai a lugar nenhum, são 2 negativas que te dão uma positiva, né? Você vai a todos os lugares. Então, entender a lógica sob essa perspectiva até mais rasa, né? Quando as pessoas falam, né? Nossa, português é muito burro, né? O elevador parou e aí você pergunta, o elevador está descendo, né? Parou no 5º andar. Parado. Não, está parado. Nossa, que burro. Burro é você que não entendeu. Não se comunicou direito. Exatamente. Então, quando a gente faz esse tipo de consideração, não leva em conta o fato de que durante a Inquisição, era o que se ensinava nas casas dos portugueses, né? Responda apenas o que foi perguntado. Pode dizer as horas? Posso. Né? Ninguém está querendo saber que horas são, quer saber se você pode dizer as horas. Então, às vezes, a gente faz um julgamento que considera apenas a nossa perspectiva. E ter aprendido o BASIC me ajudou a entender ao pensamento, o raciocínio estruturado. Tanto que eu tenho um projeto que eu quero um dia muito levar adiante, que é trazer raciocínio estruturado. Antes eu pensava numa linguagem de programação, hoje eu já penso que pode ser com a IA, né, fazendo isso com criança. Linguagem de programação, mais criatividade e mais artes, como fora do horário normal, para estimular. E com a necessidade de escrever prompts bem elaborados, porque senão a resposta da IA é exatamente aquilo que você pergunta. Então, se a pergunta for errada, a resposta não vem bacana, né? Já vem ruim se a gente pergunta direito. Pois é, porque ela vai no detalhe. Então eu tive que praticar muito, né? Eu, como durmo pouco, fico testando, conhecendo programas. E eu creio que eu tenho um bom aperfeiçoamento, o 3º A, né? O professor falou aqui em 2 lives para trás, o aperfeiçoamento da estruturação de prompt. E aí, como eu tinha um teste de QI antigo, eu falei, eu vou fazer um teste de QI, mas não porque eu estou com a IA. Curiosidade, uma noite, fui fazer. E eu percebi uma melhora significativa em termos de QI. E você associa isso ao fato de você ter aprendido certeza absoluta maior raciocínio lógico para lidar com IA. E o QI não quer dizer nada, porque aí eu vou passar a palavra para o professor, né? O QI é um teste que foi desenvolvido pelo Binet no final do século XIX, na Academia de Ciências da França, para identificar se a pessoa podia ou não podia ir para o mercado de trabalho. Se ela sabia se comunicar, escrever, e se sabia fazer cálculo. Aí vem o Gardner, alguns anos mais tarde, né, professor, ele escreveu Estruturas da Mente, e nesse livro ele identificou não essas 2 inteligências, né, mas inicialmente mais 4, que evoluíram hoje o total de 10 inteligências. Tá? Mas o lógico matemático eu sou apaixonado, apesar de eu ser inteirinho de humanas, de cabo a rabo, né, amo matemática, amo. Então, professor. Eu costumo falar para jovens de qualquer disciplina, seja os médicos com quem eu trabalho até hoje, pessoal de humanas, advogados, não importa a disciplina, economistas, eu falo o seguinte: se você for um médico, mas você for afiado na matemática, se tiver raciocínio lógico muito bom, você vai ser um médico muito melhor. Faz sentido? Olha, faz sentido, mas eu acho que o ser humano completo, ele precisaria de 3 tipos de pensamento que não só depende do pensamento lógico. Eu acho que os 3 raciocínios, dependendo do Gardner, que fez 7 e depois aumentou para 9, 10 inteligências, nós precisamos inicialmente aprender o pensamento dedutivo. Esse é muito matemático. Ele começa com os sofismas gregos, lá, tipo, todos os homens gostam de mulheres, João é homem, conclusão, ele gosta de mulher. Pode ser que a primeira premissa esteja errada. Nem todos os homens gostam de mulher, hoje. Né? A dedução, ela tem muito a ver
com coisas assim ligadas, inclusive à probabilidade. Só que a probabilidade também é necessária. O pessoal às vezes me diz, o que é probabilidade? Aí fala, olha, a probabilidade de você entrar no hospital e pegar uma doença infecciosa é 0,1% ou 1%. Cara, 1%. Falei, bom, de cada 100, um sai doente. Sai pior. Mas é maior, é maior. Então, os números são muito importantes. Os números são importantes e a nossa educação é tão pobre que as pessoas não têm noção nem de unidade. Se eu disser o que é 1 centímetro, o que é 1 litro, a pessoa não tem noção. Se eu disser o que é 20 metros cúbicos, não tem noção. O cara que pergunta quantos centímetros cabem num litro. Não, então... Não faz sentido a pergunta, né? Faz sentido, porque são 1000 centímetros, que é igual a 1 litro, tá certo? Não, o senhor está falando em cúbicos. Tá. Eu estou falando quantos centímetros cabem num litro. Se o cidadão não tem essa ideia de cúbico, ele não entende a pergunta. Então, pensamento dedutivo. Agora, ele se estende. Por exemplo, teve uma época que eu dava uma aula de um negócio chamado engenharia econômica, que é uma coisa sofisticada. Por exemplo, eu vou comprar um trator, depois de quanto tempo ele vai ficar obsoleto ou inútil ou vai ficar velho? Eu vou conseguir abater? Se disser, não, em 2 anos. Mas eu não vou, o dinheiro que eu paguei não vou conseguir abater, não, em 10 anos. Então, como é que funciona isso? Então, hoje, nós temos as pessoas que não ensinam matemática financeira, que seria tão simples como receber um IPTU e saber o que é melhor, pagar à vista ou pagar a prazo. Isso é uma coisa mais sofisticada do que saber o que são 1000 metros quadrados ou andar 60 km por hora ou 200. O pior de tudo, quando vai no extremo, as pessoas não entendem que o digital anda a 300 mil quilômetros por segundo. Para 99,99% das pessoas, isso é inacessível. E aí eles querem brigar com a máquina, que anda numa velocidade extraordinária. Enquanto nossos reflexos andam a metros por segundo, aquilo anda quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. E por conta de algoritmos, de software, a gente nem percebe Algumas essa pessoas distância, sabem disso. Por isso que tudo hoje foi proibido. Debate. Você não pode debater com uma máquina. Você começou o início, ela já está adivinhando o resto. Ela começou um jogo de xadrez. Como aliás, bom, os jogos com algoritmos todos falharam. Ninguém mais joga nem xadrez, nem Go, nem nada. Mas há um segundo raciocínio que é um pouco diferente. Ele parte de pequenas parcelas para tirar conclusões para grandes. Por exemplo, uma eleição. Eu examino 5 mil pessoas, digamos, bem escolhidas, e tiro uma conclusão para 5 milhões. Eu tenho um risco, por isso que diz nível de confiança. Indução, pensamento indutivo, pensamento inferencial, ensinado principalmente em estatística. Só que a estatística é muito mais sofisticada do que simplesmente fazer este tipo de previsão. Claro que nós temos marketing financiado, informações financiadas, mas não estou falando da coisa feita direitinho, honesta. E foi tão honesta, todo candidato a cargo público faz honesto, porque não adianta ele fazer desonesto para ele. Faz desonesto para divulgar, para atacar o concorrente, tá certo? Então, pensamento, as pessoas não dão essa importância. O próprio conceito de probabilidade. O que é probabilidade? É a medida da incerteza. Quando eu disser o que você tem certeza? Que você vai morrer. Pouquíssimas coisas você tem certeza. O que você tem incerteza? 0. Né? Que não vai acontecer. Você fala, nossa, eu vou escolher um cara analfabeto entre um pessoal que entrou na universidade. Você fala, pô, mas você está fazendo uma besteira. Como é que pode ser analfabeto? Isso pode ser ignorante, mas analfabeto não dá. Estão na universidade. Aí tem uns que recebem título honoris causa. São analfabeto, é verdade. Mesmo sendo analfabeto. Sendo analfabeto, é verdade. E há um terceiro tipo de raciocínio, que não é nem o dedutivo e nem o indutivo. Esse raciocínio se chama abdutivo, que se bem que não tem nada a ver nada com abdução, que alguns acham que é rapto do extraterrestre, é um raciocínio mais ou menos desenvolvido pelos detetives, que partem, mataram uma pessoa, parte de hipóteses, ele vai construindo hipóteses até através dessas hipóteses chegar. O que na realidade no Brasil, já que você quer recordar alguns casos políticos, nós tivemos... Melhor não, hein? Um famoso caso... Não estava me relacionando à política, não, hein, professor? Não, imagina. Não. Mas nós tivemos um caso de um famoso caixa de um presidente que morreu assassinado pela amante num motel e ela se suicidou. Quer dizer, um negócio tão estranho. Com 8 tiros, né? Na cabeça. Um negócio tão estranho. 3 facadas nas costas. E as pessoas aceitaram isso. Quer dizer, era uma coisa construída por uma pessoa, inclusive, do instituto lá de Medicina legal, né? Então,
esses 3 raciocínios, eles são fundamentais e nós não ensinamos eles às pessoas. Então, elas, por exemplo, sofismar, deduzir, usar matemática, usar contas factuais, é mais do que necessário, mas as pessoas não gostam de matemática. Nós temos poucos professores de matemática, poucos professores de física e química. Tudo que tem número, as pessoas parecem que fogem disso. É verdade. E aí não consegue se posicionar, não consegue dizer, será que eu vou chegar atrasado? Eu vejo hoje, que eu ainda vou para o meu sítio, em alguns lugares tem bancas permitidas do lado da estrada, que eu compro fruta, alguma coisa. Então, me dá 5 dúzias de banana, dá aquilo, aí eu faço a conta rápida, o cara vem com a máquina, eu falei, mas quanto é isso? Mas como é que o senhor fez isso? Você não sabe, se eu disser que uma dúzia de banana custa R$8, eu comprei 5, ele não sabe que é R$40. É incrível. Quer dizer, nem a tabuada ele não sabe. Quer dizer, e realmente isso é uma pobreza incrível para o desenvolvimento da vida. Né? Então, o raciocínio lógico, agora, claro, ele leva a... Vocês falaram de inteligência artificial, de estrutura. O começo é o fluxograma. Para você ter as etapas e perceber aquilo. A primeira coisa que se aprendia a fazer antigamente era fluxograma do processo. Lembram disso? Sim, então, e aí vinham as outras condições. Por exemplo, quando se falava das 7 ferramentas da qualidade, aparecia uma outra coisa terrível, que era a correlação. E você consegue ter correlações entre coisas que não tem nenhuma casualidade, né? Causalidade, melhor dizendo, que casualidade é aleatório, causa uma não causa a outra. Quer dizer, a procriação de abelha influindo em terremoto nas Filipinas, você pode perfeitamente fazer uma correlação, negativa ou positiva. Então, correlação é importante, seja linear, seja não linear. Principalmente quando é não linear, você pensa que é linear. Então, o desenvolvimento disso é fundamental, mesmo no caráter mais elementar. E nós estamos falhando muito nisso. É muito triste, né? Eu vejo isso que você está falando agora, dos jovens terem medo dos números, né? E ainda hoje eu contei para vocês uma história, que esse canal que a gente provisoriamente chamou de Angelus Gallery, né? Que eu odeio esse nome. Ele era para ser uma galeria pessoal do Ângelo, né? Esse canal que você está assistindo agora, que provisoriamente se chama Angelus Gallery, né? Era um canal para ser em inglês, porque eu queria audiência mundial. Ele ia tratar de coisas, faça você mesmo, plantar um jardinzinho, desenhar, coisas assim. Hobbies de uma forma geral, né? E ele acabou, por uma série de motivos que eu não vou explicar agora, tratando de assuntos sérios. E isso está me motivando, inclusive, a mudar o nome desse canal. Então a gente saiu de algo que era absolutamente criativo, por acidente virou algo com assuntos muito mais sérios. Mas eu vou convidar o professor Humberto e o professor Vitor para falar sobre criatividade, que eu sei que os dois entendem muito, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Vou convidá-los novamente a visitar a nossa cozinha. Para fechar esse tema, o Humberto gosta muito dessa frase, e para provocar as pessoas que me perguntam, eu sou criativo? E eu pergunto, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez? Excelente. Quando a pessoa demora para responder, eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Você é a rotina em pessoa? Faz sempre as mesmas coisas? E aí a gente vai falar em curiosidade, em conhecimento, que tipo, inclusive que estratégia. É que a rotina é uma delícia, professor. A rotina é uma delícia, você não tem que pensar. Tá certo. E pensar, dá uma preguiça. Pois é. Tem aquela música do Raulzito, né? Ele fala Metrô linha 743, Então, por enquanto, apesar de não ser despedida, quero agradecer muito o seu convite. E a gente tem aí, podemos dar uma lista para você de continuação nos mesmos assuntos com mais detalhes, ou assuntos completamente diferentes, como criatividade, design thinking, inteligência artificial, humor. Por que o humor é importante, né? O que tem de bom, de ruim e de interessante, né? O que significa isso? E por que também na criatividade a gente devia pensar no bom, no ruim e no interessante? Porque toda ideia tem uma parte ruim. Mas será que a parte boa é melhor do que a ruim? Ou será que é interessante? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui, quando foi inventado em 82, 83 pela Motorola, se pensava apenas em uma ligação sem fio, como se fosse
radioamador na época. Radioamador, é isso. Mas hoje, isso aí virou uma arma terrível, né? Quer dizer, uma arma do mal e do bem. Quer dizer, comparar isso com Bombril é uma besteira muito grande, né? Porque o Bombril acho que não tinha nem 5 utilidades. A sua faca Vitorinox tem muito mais do que o Bombril. Pois é. Tá? Então, na realidade, a gente tem muitos outros temas que a gente pode falar, né? Inclusive como criar visitabilidade para uma cidade sem ter um overturismo, como em Barcelona, que o pessoal quer expulsar as pessoas. Barcelona, Veneza também, Veneza, né? Meu Deus do céu. Tá? Veneza estão reclamando que o nível da água está subindo aí porque o povo está fazendo peso água, lá né? Eu não sei se é verdade. Se bem que nós podemos falar da vantagem dos Estados Unidos comprarem a Groenlândia. Que é muito joia. Vai ter audiência, hein? Tem muita gente querendo saber por quê. E também pode mandar pra gente aí o tema. Manda tema, manda pergunta. As feras aqui têm resposta. E olha, se mandar a pergunta com antecedência, eles vão poder até estudar um pouco para responder, mas manda uma cabeluda. Das boas, né? Faz os caras estudar mesmo para responder esse negócio. Vitão, Humbertão, eu agradeço de novo a presença de vocês aqui na cozinha. Convido todo mundo que está assistindo a se inscrever no canal, se inscrever no playlist que está aqui debaixo na descrição do vídeo. Deixa um joinha e manda uma perguntinha cabeluda para as feras aqui. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Vou deixar então o tema para a próxima aqui. Criatividade. Fechou. Fechou? Fechou. Valeu.